Na origem do espiritismo há um personagem exemplar, Allan Kardec. Pesquisador emérito, investigou o fenômeno mediúnico e dele extraiu uma filosofia. A partir da filosofia, construiu um modelo de moral, centrada no Evangelho e suas consequências religiosas. E ainda produziu estudos sobre o belo e a evolução da arte. Deixou-nos um legado, registrando seus passos na pesquisa, seus desafios e facilidades na realização da tarefa, enfim, fez-se memorialista e contou sua história. Revista Espírita. Viagem Espírita de 1862. Trechos de documentos em obras póstumas. Cartas e outros registros mostram sua ação preservadora da história do espiritismo. E ainda sugeriu a criação de um museu espírita. Vamos seguir este exemplo de historiador? Inscreva-se no grupo, Núcleo do Projeto Memórias, e participe das capacitações voltadas para o registro dos acontecimentos mais significativos das instituições espíritas. Reuniões online quinzenais aos domingos, às 16 horas. Enquanto a languidez resulta do cansaço e da inatividade, a paz fortalece o espírito e vitaliza o corpo. Companheiros da jornada evolutiva em busca do sagrado, que esse encontro inspire novas ações pessoais, grupais, coletivas, para fazermos Deus estar presente no mundo cotidiano. Hoje nós trazemos algo de especial na busca do sagrado. Dizemos isso porque escolhemos um caminho, uma alternativa, que é a alternativa da ação. Nós podemos buscar Deus através dos outros, da alteridade, do cuidado com o próximo, recordando aquele ensino de Jesus ao doutor da lei, que dizia que era necessário amar o próximo, e para alcançar a vida eterna, que em última análise é a experiência luminosa do sagrado. Pois bem, para fazer isso, no nosso pensamento espírita, existe uma frase que é lapidar: fora da caridade não há salvação. Aproveitamos então o ensejo para refletir sobre como Deus pode ser percebido através da caridade, como nós podemos nos levar a Deus através da caridade. E o ensejo, então, nos permite fazer uma homenagem aos 70 anos da Mansão do Caminho. Hoje, então, vamos dedicar o nosso programa a esta reflexão e a este exemplo, que seguramente construiu outras possibilidades, influenciou outras criaturas em outros ambientes e que refere-se claramente a um dos ícones, a um dos pensamentos mais significativos da doutrina espírita. Então, vamos ao nosso encontro com a homenagem e com todas as atividades que nos façam sentir mais perto de Deus. Somos do mesmo tempo. Temos praticamente a mesma idade. Conheci a Mansão do Caminho nos idos dos anos 60 e com ela partilhei experiências através dos programas comunitários da Juventude Espírita Nina Aroeira. Convivi e fui orientado por algumas de suas lideranças. Presenciei suas transformações durante meio século. Fiz amigos com alguns dos seus filhos. Assisti ao fenômeno social e psicológico de agregar pessoas tendo um objetivo comum amoroso. Percebi a diversidade das possibilidades individuais, integradas num projeto multiforme, enriquecendo-o. Enfim, acompanhei o processo de tornar realidade uma visão espiritual. Os olhares do mundo enxergarão nessa instituição uma obra social de grande valia.
exuberante em ações pela valorização da pessoa e sua dignidade existencial, atendendo a criaturas vulneráveis desde o útero materno até a velhice, em espaços apropriados, com profissionais e voluntários adequados às funções, expressando dedicação ao labor assumido. Encontrarão nesta organização um senso prático, cuidando da sua sustentabilidade econômica e de suas inúmeras instalações, aprovando-a como um caso de sucesso frente aos parâmetros legais instituídos pelas legislações deste campo em âmbito nacional e internacional. E a valorizará mais ainda por percebê-la uma ilha circundada por um mar revolto de pobreza material, violência social, competição pela sobrevivência corporal com indicadores sociais de desenvolvimento humano muito aquém dos que se deseja para uma civilização bem desenvolvida. O seu entorno, caracterizado pela presença de grotões, moradias empilhadas desordenadamente, sem área de lazer, como a multiplicidade de bares e templos em conflitos de interesses, educandários como fortalezas, estruturados para se defender das agressões, e ecologia quase esquecida, contrastam com o ambiente interior da instituição filantrópica, um oásis onde se respira harmonia, prazer de servir, paz. Parodiando Exupéry, penso que o essencial da Mansão do Caminho é invisível aos olhares comuns. Só enxergaremos o seu significado, suas ações sutis, seu desempenho transcendente, se nos utilizarmos dos sentidos espirituais, sejam eles anímicos, mediúnicos, intuitivos, luminosos. Só veremos seu existir em profundidade se nos desvencilharmos das teias da temporalidade materialista e percebermos seu modo de atuar centrado numa estrutura interexistencial, palingenésica e cósmica. Como centro promotor da saúde, age muito além das práticas convencionais biologizantes concebida pela ciência médica hegemônica. Acolhe almas em desalinho, encarnadas ou não, e oferece-lhes o bálsamo da consolação e o esclarecimento espiritual para trilharem em direção à plena sanidade. Assim, vai favorecendo a resolução de agravos físicos, patologias psicossociais, adoecimentos interexistenciais, dificuldades kármicas, ascensões evolutivas, até promover a superação da separatividade com Deus, doença humana universal. Como educandário, estimula os ganhos culturais típicos da contemporaneidade e os ultrapassa com suas mensagens e práticas biopsicossócio-espirituais, sutilmente demonstrando a supremacia do ser sobre o existir, fazendo aflorar o potencial evolutivo do educando, respeitando seus limites e singularidades e transformando um ato educativo qualquer em ação evolucionária amorosa. Como templo, promove os valores universais interreligiosos, respeita as crenças pessoais, atendendo a todos indiscriminadamente e sinaliza para a possibilidade de vivermos a religião cósmica do amor que acolhe a multiplicidade das formas de manifestação do sagrado, percebendo a sua unidade substancial, em que pese estarem em diferentes níveis evolutivos. Como sonho sonhado por vários personagens, moradores, visitantes, utopia que alimenta o devir evolutivo, faz-se uma comunidade de espíritos de dois planos existenciais
focados em trazer para o mundo das formas materiais a vivência dos mandamentos de Jesus. Conjunto de ensinos luminosos que guiam a humanidade para a plena realização. Ao tempo que se experimenta reviver a saga dos primeiros seguidores do Evangelho, que convertidos ergueram uma comunidade solidária nos arredores da cidade de Jerusalém, descrita como união de pensamento e de coração. E o observador, sendo capaz de observar o invisível, essencial, compreenderá a diversidade existencial evolutiva dos comportamentos humanos ali presentes, pois a homogeneidade e a igualdade plena só existirão quando todos os envolvidos alcançarem a condição de espírito puro, co-criador cósmico. À semelhança da casa do caminho, conviverão os modos de perceber e agir, tão variados como as atitudes dos apóstolos Pedro, João e Tiago, nem sempre convergentes, nem sempre no mesmo diapasão, mas todos alinhados com o propósito maior de instaurar o reino dos céus nas bandas da civilização terrestre. Um olhar evolucionário, mais contemplativo da ascese da humanidade, descobrirá neste experimento institucional algo como uma vanguarda do grandioso projeto de Deus de atrair a si, por amor, todas as criaturas, imanência e transcendência finalmente unificadas num vivenciar de felicidade plena. E como todo pioneirismo evolutivo, este experimento humano provoca reações múltiplas, desde aquelas que decorrem da ânsia de estagnação evolutiva, caracterizadas pela inveja, pelo ciúme e pela revolta, até as que compreendem ser possível divinizar o mundo. Ao comemorar seus 70 anos, com um sem número de histórias de sucesso evolutivo, deixo-me envolver por um sentimento de gratidão por tudo que vi e aprendi nesta convivência cinquentenária. E que Cronos, o devorador de formas, encontre-a sempre mais vívida, em constante mutação para melhor, alimentada pela energia ágape do amor, capaz de vencer a impermanência através da conquista da consciência do eterno. Senhor, esta noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça.
só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Ah, toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, assim seja. Oh, oh, amém. Oh, oh, À frente de todos os presentes, o mestre narrou com simplicidade. Certo homem encontrou o desejo ardente da revelação divina e habilitou-se para viver entre os anjos do céu. Tanto suplicou essa bênção ao Pai, que através da inspiração, o Senhor o enviou ao aprimoramento com vistas ao fim que ele se propunha. Por intermédio de vários amigos, orientados pelo poder divino, o candidato que demonstrava acentuada tendência pela escultura foi conduzido a colaborar com o antigo mestre em mármore valioso. No entanto, a breve tempo, demitiu-se, alegando a impossibilidade de submeter-se a um homem ríspido e intratável. Transferiu-se desse modo para uma oficina consagrada à confecção de utilidades de madeira, sob as diretrizes de um velho escultor. Abandonou também, sem delongas, afirmando que não era possível suportá-lo.
empregou-se sob as determinações de um conhecido operário especializado em construção de colunas em estilo grego. Não tardou, entretanto, a deixá-lo, declarando não lhe tolerar as exigências. Logo após, entregou-se ao trabalho sob as ordens de experimentado escultor de ornamentos de arcos festivos. Mas, findo uma semana, fugiu aos compromissos assumidos, afirmando haver encontrado um chefe por demais violento e irritadiço. Depois de uma semana, colocou-se sob a orientação de um fabricante de arca preciosa, de quem se afastou em poucos dias, a pretexto de se tratar de uma criatura desalmada e cruel. E assim, de tarefa em tarefa, de oficina em oficina, o aspirante ao céu dizia invariavelmente que lhe não era possível incorporar as próprias energias a experiências da terra, por encontrar em toda parte o erro, a maldade e a perseguição nos que o dirigiam. Até que a morte veio buscá-lo à presença dos anjos do Senhor. E com surpresa, porém, não os encontrou tão sorridentes quanto aguardava. Um deles avançou triste e indagou: amigo, por que não te preparaste antes os imperativos do céu? O interpelado, que identificava a própria inferioridade nas sombras em que se envolvia, clamou em prantos que só havia encontrado exigência e dureza nos condutores da luta humana. O mensageiro, no entanto, observou com amargura: o Pai chamou-te a servir em teu próprio proveito e não a julgar. Cada homem dará conta de si mesmo a Deus. Ninguém escapará à justiça divina que se pronuncia no momento precioso. Como pudeste esquecer tão simples verdade dentro da vida? O malho bate a bigorna, o ferreiro conduz o malho, o comerciante examina a obra do ferreiro, o povo dá opinião sobre o negociante e o Senhor, no conjunto, analisa e julga a todos. Se fugiste a pequenos serviços no mundo, sob a alegação de que os outros eram incapazes e indignos da direção, como poderás entender o ministério celestial? E o trabalhador inconstante passou as consequências da sua queda impensada. Jesus, naquele momento, fez uma pausa e concluiu: quem estiver sob o domínio de pessoas enérgicas e endurecidas na disciplina, excelente resultado conseguirá recolher se souber e puder aproveitar-lhes as asperezas, inspirados na madeira bruta ao contato da paina benfeitora. Abençoada seja a mão que educa e corrige, mas bem-aventurado seja aquele que se deixa aperfeiçoar ao seu toque de renovação e aprimoramento, porque os mestres do mundo sempre reclamam a lição de outros mestres, mas a obra do bem, quando realizada para todos, permanece eternamente. Nosso exercício de hoje, em termos de contemplação, é a verificação de como estamos em matéria de caridade. Entendido aqui como um princípio básico da expressão da amorosidade, que tem várias nuances, né? A nuance da amizade, da fraternidade, a nuance da relação conjugal, a nuance da relação filial, a nuance da expressão amorosa por uma coletividade, pela humanidade. O que importa é que caridade é um estágio dessa manifestação amorosa. Então, hoje, durante a nossa contemplação, vamos verificar como estamos, para onde queremos ir em termos evolutivos e quais vão ser os nossos passos para vivenciar isso.
Podemos tomar, durante esse período, como lembrança, o bom samaritano, a história célebre que Jesus narra para aquele doutor da lei, para que ele compreenda o estágio do amor ao próximo num grau bastante elevado. Basta recordar a história de alguém que é assaltado, e que por isso mesmo está em condições precárias de sobrevivência. E 3 homens passam por aquela estrada. 2 deles, homens mais nobres, levita, sacerdote, não conseguem se mobilizar na ação. Talvez na contemplação interior, na sensibilização, mas passaram ao largo. O terceiro, propositadamente escolhido por Jesus, pelo menos é assim que nós pensamos, é um samaritano. Um homem de uma terra sem prestígio, inculta, que misturava as leis do judaísmo com vários cultos das regiões politeístas. Este homem é que vai cuidar daquele outro, a ponto de levá-lo a uma estalagem, a ponto de levá-lo a ser atendido, mesmo que as despesas ultrapassem o pagamento logo de entrada. Depois, é claro, dos seus primeiros socorros. Esta é a lição que Jesus deixa para nós aproximarmos-nos da divina manifestação do amor ao próximo e alcançarmos a vida eterna. Vamos, então, refletir sobre as 1001 maneiras de como estamos vivendo esta alteridade, este amor que se faz inclusividade, esse amor que nos prepara para superarmos o estágio de separatividade nas circunstâncias da vida como tal. E vamos, então, numa espécie de pente fino, de lembrança bem refinada, olhar o nosso dia a dia, nossos pensamentos, que podem ser caridosos ou não, as nossas emoções, sentimentos, que são vibrações psíquicas que envolvem as pessoas nas mais variadas circunstâncias da vida, a nossa fala, em que estágio ela se encontra, se é julgador, se é reativo, ou se é construtivo, proativo, tudo isso faz parte do nosso mundo caractativo. Mas acrescentamos algo mais, nossas relações interexistenciais. Na vida, nós temos permanente contato, como dizia Paulo de Tarso, uma nuvem de testemunhas segue os seus passos. E nós estamos sempre trocando ideias, pensamentos, reflexões, ainda que não tenhamos uma plena consciência do que estamos fazendo. A nossa psicosfera pode ser um ato de caridade, um ato de benevolência. Então, pensemos em todas as nuances da nossa vida, porque todas elas podem expressar uma grande amorosidade. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer vivência sociohistórica, estamos, de alguma forma, no laboratório da vida que pode fazer com que avancemos, se aproveitamos o bem, esse laboratório, ou nos fiquemos estagnados porque não sabemos realizar as coisas adequadamente. Pense em ações pequenas, simples. Você não pode ser um grande líder social, mas você pode ser alguém que auxilia, de alguma sorte, alguma criatura. O sorriso, a palavra, o silêncio que escuta sem julgar, a atividade do contato com a ternura, tudo isso faz parte das possibilidades humanas existenciais. E é claro que você pode fazer caridade através da oração, dos momentos de concentração e irradiação dos seus pensamentos, regularmente estabelecidos em horários que você se conecta com outros seres encarnados ou desencarnados e atua da melhor forma possível. Há sempre como crescer em termos de amorosidade. Podemos ser uma gota d'água, podemos ser um copo d'água, podemos ser uma linfa preciosa de um regato, podemos ser cada vez mais a expressão do amor divino na vida cotidiana. Esse mundo está precisando muito desse tipo de ação, em que o outro se torna alguém que nós consideramos da mesma fraternidade, da mesma integração. Apesar das diferenças, apesar dos costumes diversos, das interpretações da vida serem muito variadas, todos podemos perceber no outro a chama de Deus, a marca de Deus,
a presença de Deus, porque, afinal de contas, o que nos separa é só a aparência. Somos o princípio inteligente do universo, que é único, desdobrado em várias entidades. E esse princípio inteligente do universo é a manifestação de Deus na ordem da criação original. Por isso mesmo, estejamos agora, nesse momento de contemplação, de reflexão, perguntando para onde vamos com os nossos sonhos, com as nossas aspirações, com os exemplos que recebemos e marchemos para mais adiante. Afinal de contas, o que nos espera é a plenitude do amor, que é também a forma que a caridade pode se expressar.
Deus é amor. Esta frase está no Evangelho de João, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 8, e ela também é citada em diversas outras partes do Novo Testamento. Assim, compreendendo que Deus é amor, é a grande transformação que Jesus propõe ao pensamento sobre Deus. Mas quando falamos sobre o amor e relacionamos o amor diretamente a Deus, a pergunta que não quer calar é: que amor é esse? Afinal de contas, a palavra amor é um termo polissêmico. A palavra amor tem múltiplos significados. É um proteu, portanto, pode se apresentar de variada forma. O amor ao carro, o amor à casa, o amor ao trabalho, o amor a um prato, o amor a um livro, o amor a uma história, a um filme, a uma pessoa, o amor a um filho, a um animal, o amor a uma roupa, o amor a qualquer coisa. Em gradações diferentes, a mesma palavra. A mesma palavra se expressando de formas mais variadas. Os gregos inventaram formas diferentes para falar de amor. Em um lugar, ele falava sobre Eros, o amor do desejo. Falava também sobre porneia, o amor da consumação, o amor daquele que suga, o amor do neném pela mãe, em outras palavras. Falava sobre filia, falava sobre estorgê, ludus, pragma, tantos outros, ágape, o grande amor ao divino. Essas diversas formas, porque na concepção dos gregos, que eram bons pensadores, certamente palavras distintas para expressar coisas diferentes. Mas quem vai expressar muito esse amor de Deus, como o processo evolutivo, como o processo da ascese em busca do sagrado, realmente é o apóstolo Paulo. Quando escreve na sua primeira carta aos Coríntios, falando sobre a essência, a verdadeira essência do amor, a suprema excelência do amor, ele vai dizer para eles, aquele povo que vivia muito cheio daquelas coisas de que o sexo, de que os prazeres da carne, de que as coisas, como vivia o povo de Corinto no tempo de Paulo, não eram necessariamente um bom caminho a ser seguido. Que o amor, o verdadeiro amor, não era esse amor que se expressa na carne cotidianamente. É um amor que revela uma transformação do ser. Toda vez que nós falamos sobre o sagrado, imaginamos a possibilidade de Deus fluir em nós. Mas como Deus é amor, seria o amor fluindo em nós. O homem teria a possibilidade de sentir em cada poro do seu corpo, em cada pedaço da sua alma, sentir a presença amorosa de Deus e expressar-se como divino. Essa talvez seja a nossa máxima excelência evolutiva. Sermos capazes de, em nossa presença, aqueles que estão sintam apenas e tão somente a presença de Deus. Nenhum tipo de grandeza metafórica ou qualquer tipo de grandeza fora do comum, apenas uma consequência inexorável da perfeitude do Espírito. O Espírito vai caminhar para esse lugar. E sermos capazes de reconhecer o Deus em nós, dá-nos uma dimensão de como seria maravilhoso sabermos e deixarmos fluir em nós o amor de Deus. E é assim que o nosso querido amigo Paulo, nosso querido profeta, ele vai dizer nas suas palavras o que seria verdadeiramente a transformação do Espírito na perspectiva do amor. E ele vai então nos dizer, na sua carta, a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, nos versos de 1 a 13, ele vai dizer assim: Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Eu não seria nada. Eu seria como a matéria que se mostra através de possíveis até momentos agradáveis, mas que não representam nada mais do que o impermanente. Eu seria apenas e tão somente uma representação passageira daquilo que é um prazer momentâneo. Então é preciso, já começa a nos dizer aqui o apóstolo Paulo, de que é preciso ter amor. E ainda que eu tivesse, continua ele, o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência,
e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Aqui nós vamos encontrar ele reforçando este conceito de amor. Esse conceito de amor que diz que o amor é maior do que os fenômenos, do que as demonstrações eventuais que uma alma possa se mostrar no mundo. Os líderes religiosos, que são aqueles que se cercam de pompas e circunstâncias, como era o caso dele, ele estava querendo ali dar um exemplo. Ele estava querendo ali dizer que não importa quais sejam os seus poderes, não importa quais sejam as suas faculdades, não importa qual seja a sua condição hoje, pelo fato de ele estar ali representando Jesus. Se ele não tiver na sua essência, no seu agir, na sua forma de ser, se ele não tiver encontrado o amor, ele ainda não conseguiu deixar fluir através dele a presença de Deus. E ele continua mais ainda, dizendo assim: e ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Isso é interessante, porque quando nós vamos pensar sobre a caridade é um indicador evolutivo. É um indicador evolutivo porque nós estamos falando da nossa presença diante do outro. Todos os movimentos da caridade, tanto a benevolência, que é a vontade do bem, quanto a indulgência, que é o reconhecimento da grandeza do ser, mesmo que o ser esteja em um equívoco momentâneo, e o perdão, todos esses movimentos são movimentos de dentro para fora. São movimentos de uma alma que se liberta. São sentimentos que realmente podem e somente estariam presentes em almas que conseguiram superar as adversidades do ego. São realmente emoções e são movimentos de uma alma liberta, de uma alma que se libertou através do amor. Então, todos os atos que poderiam ser praticados em nome da caridade, se não tivessem fortalecidos pelos fundamentos amorosos, isso nada adiantaria. Serve para nós pensarmos na caridade, assim como Paulo. A caridade, ao fim e ao cabo, ela serve para nos aproximar uns dos outros, fazer com que nós tenhamos a possibilidade de ter um olhar para o nosso irmão necessitado, um olhar amoroso, muito mais do que apenas aquele a quem eu distribuo alguma coisa. E ele vai dizer assim: o amor de verdade, ele é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se porta com indecência. Olha aí o recado dele aos habitantes de Corinto. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga bastante com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor verdadeiro, o amor incondicional, ele não tem nenhum tipo de retribuição, dizem os nossos amigos espirituais. Aquele amor verdadeiro é um amor que quem passa aparentemente está sofrendo, porque está dando sem receber. Mas este doar não é um doar de necessidade de recepção, não é uma troca, não é um escambo. Esse doar é a verdadeira essência do ser se manifestando. Então não há por que não amar. Se perguntar a uma pessoa desse tipo, por que ela ama, ela vai dizer: como assim? Não existe como. O sol brilha porque a essência do sol é brilhar. A lâmpada ilumina porque a essência da lâmpada é iluminar. A pessoa ama porque a essência da pessoa é o amor. O amor, portanto, diz Paulo, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, elas serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Olha que coisa importante Paulo está dizendo. Nós não temos o conhecimento da verdade. Nós não sabemos ainda o que significam as coisas, portanto, apenas em parte conhecemos, mas numa parte que não conhecemos, imaginamos. E quando imaginamos aquilo que não conhecemos, podemos dar lugar a muitas interpretações equivocadas. A própria ciência em si, ela representa um modelo mental de enquadramento das coisas, e é a própria ciência, quando houver a libertação do espírito, ela será também, assim como as profecias, elas serão aniquiladas. Mas quando vier o que é perfeito,
diz aqui o nosso querido, quando nós chegarmos nesta condição, o que é em parte será aniquilado. O que é em parte é aquilo que não é completo, é a ciência que não sabe tudo, é a profecia que não consegue entender exatamente a verdade. Tudo isso cessará, tudo isso absolutamente cessará quando o que é perfeito, que é a alma que se insinua, chegar em cada um. Quando esse ser perceber-se completo, na sua essência do amor, ele então não terá mais nem profecias, nem ciência, nada disso terá sentido, porque o saber ficou para trás. Agora é só o essencial. E o essencial é invisível aos olhos. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria e falava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, diz Paulo, eu acabei com as coisas de menino. Eu parei de ver as coisas como o menino via. Eu parei de ver as coisas com aquele olhar da inocência. Eu agora posso olhar as coisas com o olhar da consciência que não julga, mas a consciência que vive e experimenta. Porque agora vemos por espelho, em enigma, tudo em enigma. Mas então veremos face a face, tal qual assim ele é. Agora eu apenas conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Eu serei capaz de assumir a parte que me cabe na obra da criação, questão 132. Eu serei capaz, portanto, de olhar esta grandeza de Deus com meu coração puro, face a face. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Agora, pois, continua Paulo, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes, sem dúvida, é o amor. Que eu falasse de Deus, atributos sem fim, palestrasse aos teus, o Deus dentro de mim, que eu lograsse entender todas as religiões e estendesse a vocês mediúnicos dons. Sem amor eu seria luz, sem luz por dentro, só palavras vãs ao vento. Sem amor seria eu engodo da verdade, seria salvação. Sem caridade, que eu falasse do céu, anjos em profusão, que eu nimbasse de luz, recitando o sermão, que eu fosse o mais devoto, cantando quanta luz, que eu fosse o mais fiel, seguidor de Jesus. Sem amor eu seria o sino que ressoa, sem trazer notícia boa. Sem amor seria eu folguedo da bondade, seria salvação. Sem caridade, ainda que eu louvasse, que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1 milhão de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus.
louvasse, que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1 milhão de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes, sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. Não guardes e nem fales, coração, palavras de azedume ou desesperação. O verbo que escarnece, esfogueia, envenena, traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Muitas vezes nós mesmos, trilha afora, no pensamento que se desarvora, nas teias da ilusão sem motivo ou sem base, para sair do mal e regressar ao bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Na dor que nos renova, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso para fazer o esforço que é preciso, a fim de não perder nas lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pensa nisso e abençoa aquela própria mão que espanca ou aguilhoa. Véu, tristeza, amargura transformam desventura em maior desventura. Se a mágoa te domina, observa a lição da bondade divina. Se o homem tala o campo aos horrores da guerra, Deus recama de verde as úlceras da terra. Cerre-se a noite fria, Deus recompõe sem falta os fulgores do dia. Atire-se um calhau à fonte na espessura, Deus protege a corrente e a fonte lava a pedra a beijos de água pura e prossegue indulgente, doce, clara, bendita, fertilizando o campo em que transita. Isole-se a semente pequenina na clausura do chão, e eis que Deus a ilumina, e ela faz a alegria e a fartura do pão. Que a poda fira a planta a golpes destruidores, e Deus reveste o tronco em auréolas de flores. Conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que Deus nos premia, ampara, aprimora e endireita, pelo poder do amor incontroverso, Deus quer que a lei do amor seja cumprida, para a glória da vida, nas mais remotas plagas do universo. Serve, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união. Embora desprezado, anônimo, sozinho, agradece em silêncio a injúria, o pranto, o espinho, e serve alegremente. A dor é nova ascensão à vida superior. Rende-te a Deus e segue para a frente, pois Deus é caridade, e a caridade ardente tudo cobre de amor. Ontem um menino que brincava me falou:
hoje é semente no amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar, não se desespere, não, nem pare de sonhar. nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será.